Fala pessoal, então hoje a gente falar um pouco aí sobre manejo de coxa em confinamento. Meu nome é Alexandre Misura, sou consultor técnico BIF e atuo aqui na região do estado de Goiás. Bom, a gente primeiro fazer um levantamento sobre os confinamentos brasileiros. Isso aqui são dados do professor Danilo Millen, da Unesp de Dracena. A gente nota aí que tem tido um movimento interessante nos manejos de confinamento brasileiro. Então, quando a gente falava aí que antigamente a maior parte do manejo de coxa era bica corrida, ou seja, o que é a bica corrida? Tratava independente de curral, de lote, não pesava a quantidade que era fornecida, e hoje a gente tem a maior parte dos confinamentos aí trabalhando com o sistema de descarga programada, então utilizando balança, separando o trato por currais, por categorias, pesando realmente quanto alimento está indo para o coxo naquele determinado confinamento. Então, isso mostra uma profissionalização maior do meio. Quando a gente fala também de tratos por dia, quantidade de tratos, a gente também vê que teve uma evolução aí na quantidade de tratos, principalmente aí nos confinamentos que adotam na média 4 tratos diários, então é um número bastante expressivo e também mais de 66% dos confinamentos adotando essa prática. Praticamente zero confinamento adota um trato diário e alguns confinamentos ainda, dependendo das condições climáticas, como chuva, algum risco de perda de alimento no coxo, podem trabalhar com 5 ou mais tratos diários. Então, a gente também está vendo uma evolução aí de maior quantidade no manejo de coxo. E quando a gente fala de manejo de sobras em confinamento, que é propriamente o nosso assunto de hoje aqui, falar de manejo de coxo, leitura de coxo, a gente vê que uma parte significativa dos confinamentos hoje trabalha com coxo limpo, ou seja, aquela quantidade de coxo zero que tentou alcançar justamente o que o animal consome sendo ofertado. Alguns confinamentos ainda trabalham com a sobra de 1 a 3%, e poucos confinamentos aí trabalham de 3 a 5%, né? Então, o alimento que está cada vez mais caro, deixar a sobra no coxo e depois desperdiçar, isso lá na frente faz uma conta enorme. Então, quando a gente fala de manejo de coxo, basicamente o que é o manejo de coxo, né? A gente foi na literatura buscar uma simplificação da definição, a gente tem duas, né? Então, determinar e entregar de uma maneira consistente e aceitável a quantidade de alimento que o animal pode consumir em dado período de tempo. Ou, de forma mais simplista, então, alinhar a quantidade de alimento ofertada à quantidade de alimento que o animal pode consumir. A gente vai passar o que ele vai consumir. Então, não vai passar em excesso e também não vai faltar. Se faltar, ele está limitando o desempenho, e se passar em excesso, pode ter alguns outros problemas que a gente vai falar mais para frente. Então, o manejo de coxo, ele pode influenciar aí, potencialmente aí, o consumo de alimento do animal, então a gente vai restringir ou fornecer à vontade esse alimento, a gente vai melhorar a eficiência alimentar desses animais em confinamento, a gente vai ajudar a diminuir problemas de saúde quando a gente tem uma consistência no horário de fornecimento dos tratos, na quantidade de alimento que tem no coxo, a gente aumenta a rentabilidade do confinamento também, reduzindo perdas de alimento naquele manejo de jogar fora no outro dia. Então, quem faz a leitura de coxo, a gente costuma ter essa máxima, né, falar em confinamento, que é a pessoa mais importante do confinamento, realmente, do manejo do operacional. Então, a pessoa que vai influenciar no desempenho e resultado econômico de toda a atividade, ele é um processo crítico ali para o sucesso de dietas de alto teor de concentrado. Então, basicamente, o que é a leitura de coxo? A gente visualizar ali, visualmente quantificar a quantidade de alimento remanescente no coxo, seja com base em matéria seca, matéria original, ter uma ideia do que a gente está olhando no coxo e quanto de alimento tem. Com base nisso, quanto será fornecido no dia, né? Essa pessoa que vai tomar essa decisão, se eu vou aumentar, se eu vou diminuir, se eu vou manter o trato, quando eu vou passar. Então, ela é conduzida sempre antes do primeiro trato do dia. Lógico, a gente tem outros manejos de leitura de coxo, que tem leitura de coxo ao longo do dia. Por exemplo, o período de adaptação. É importante a gente fazer uma leitura ao longo do dia para ver se o coxo não está ficando limpo entre os tratos, que seria um problema. Início de confinamento, adaptação, também se fazem muito a leitura noturna, que seria basicamente o quê? E procurar saber qual hora do dia o animal está zerando o coxo. Então, por exemplo, se o animal zerar o coxo 6 horas da manhã e o trato vai ser passado às 7, praticamente não tem nenhum problema, esse animal não ficou restringido o consumo. Agora, se a gente está falando que o coxo está zerando às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, à meia-noite, então grandes confinamentos, geralmente boitel, tem esse manejo, tem essa pessoa que faz a leitura também noturna, de madrugada, em 2 ou 3 horários diferentes, para ver se tem comida ou não. Quanto será ofertado? Então, é uma decisão muito, muito importante, né, a ser tomada por essa pessoa que faz a leitura de coxo.
Então, a quantidade de alimento que será consumido em um período de 24 horas, ela vai ter que ter a noção dessa quantidade. As mudanças, elas devem ser sempre graduais, né? Então, seguir um padrão de consumo consistente, né? Lembrando daquela curva de consumo que a gente quer que ela seja uma curva de consumo gradual, crescente, e se mantenha ao longo de todo o período de confinamento e não seja uma curva de consumo semelhante a um eletrocardiograma, que sobe e desce indefinidamente. Bom, monitorar os animais no coxo, quando eles se aproximam ao coxo, no primeiro trato, é uma dica interessante que a gente tem, se a leitura está sendo consistente ou não, e também não aumentar mais do que 10% de consumo médio. Então, a gente sempre tem que ter um padrão e um método para seguir quando a gente vai trabalhar com essas leituras de coxo. E o score, que é a nota, basicamente é o que nos vai apoiar aí na tomada de decisão. A gente tem vários tipos aí na literatura de exemplos de score de coxo. Esse aqui é o mais antigo que a gente tem datado, que é do Pritchard, de 1995. Ele basicamente falava o quê? O score zero se você chegou lá de manhã, não tem alimento no coxo, então eu dou uma nota zero. Sobra de alimento espalhada, maior parte do coxo aparente, eu dou uma nota 1. Uma camada firme, fina e uniforme de alimento aí no fundo do coxo, dou 2. Ah, sobrou de 20 a 25% do trato anterior remanescente, então dou uma nota 3. O 4, sobrou mais de 50% do alimento, 5. A gente teve problema e eu com alguma coisa tem que ser investigada porque o animal nem tocou na ração. Então a gente tem esses tipos de leitura, né? Tem as leituras que são baseadas em índices, que o número 1, 2 e 3 estaria relacionado mais à quantidade, à altura de alimento que está no coxo em polegadas, que é a literatura americana que tem essa referência. A gente tem outros padrões de leitura, por exemplo, chegar no coxo e falar se ele está dry, wet, scrubs, então se o coxo está seco, se ele está limpo e seco, então quer dizer que o animal lambeu ele e secou, então já está um bom tempo esse alimento. Se ele está limpo e úmido, então quer dizer que os animais acabaram de lamber ali, então quase que acertou a sobra zero ali, o coxo limpo. E os crumbs, que seriam migalhas, né, a tradução do inglês, que seria realmente trabalhar ali com aquela camada muito fina ali de alimento. Então, tem várias metodologias aí. A metodologia mais fácil é aquela que vai ser mais simples e que vai ser aplicada, né? Que vai ser praticada. Esse é o mais importante. E de acordo com essas notas que a gente utiliza para fazer leitura de coxo, a gente dá os ajustes que a cada nota vai corresponder, né? Então, na nota anterior eu dei 0, então eu vou aumentar em 5% a quantidade ofertada do dia anterior, em relação ao dia anterior. Dei 1, então eu vou manter o fornecimento do dia anterior. Então, os animais estavam bem comportados no primeiro trato, não sobrou comida em excesso, não faltou, então eu mantive o trato. Ah, eu vou dar nota 2, então sobrou um pouco, eu quero reduzir a quantidade, vou reduzir em 5%. Nota 3, vou reduzir em 10. Nota 4, 5. Então, cada fazenda geralmente trabalha com seu ajuste específico aí. Mas é uma questão mais de feeling ali da pessoa que está no dia a dia. Bom, os métodos de manejo de coxo, né, a gente fala de forma geral que a gente tem 3 para trabalhar. Um, como eu já tinha falado, é o fornecimento ad libitum, né, então fornecer à vontade para o animal, às vezes passar até mais comida do que realmente ele comeria, correndo o risco de ter algum distúrbio metabólico no início de adaptação, ou desperdício de alimento no coxo. A gente tem o manejo de coxo limpo, que na minha opinião seriam os mais eficientes, mas também os mais difíceis de chegar num bom termo, né, que a gente vai ter que fornecer exatamente o que o animal vai comer durante o dia, sem passar fome e sem desperdiçar alimento. E tem um terceiro, que é a descarga programada, que é pouco conhecido, que seria basicamente a gente fazer a formulação em um programa de formulação, NRC, CNCPS, e a gente calcular qual que é a demanda de alimento que esse animal tem para ganhar X quilos por dia. Então, a gente vai passar aquela quantidade exata para ele ter aquele ganho de peso. Não é muito comum se trabalhar aqui no Brasil. Então, o que a gente avalia aí na leitura de coxo, né? Então, a gente vai fazer a leitura de coxo, eu tenho que avaliar a quantidade de alimento remanescente, o alimento está em boas condições? Essa é uma pergunta muito boa, interessante de se fazer na hora, com a pessoa responsável de fazer a leitura, porque se o alimento estiver em boas condições ainda, compensa deixar ele no coxo ainda e o animal consumir aquela quantidade, não ter que jogar fora ela naquele momento, né? Mas o que é a decisão de estar em boas condições? Então, principalmente, a gente tem que ver se tem alteração em cheiro, temperatura e consistência. Então, o alimento está com cheiro de amônia, quer dizer que já teve alguma deterioração aeróbica aí daquele alimento. Temperatura, o alimento está quente no coxo. Consistência, ele já começou a grudar no coxo. Então, são decisões que a gente toma para jogar realmente o alimento fora, que não vai
adiantar passar uma nova comida ali em cima que vai perder as duas, né? A que já estava estragando e que vai chegar depois. É importante a gente diferenciar a sobra de resto. Então, sobra é aquilo que o animal ainda comeria, né? Se a gente pegar ali, olhar, perceber, ainda faz uma parte da dieta, aquela boa mistura, tem todos os ingredientes. E resto é aquela situação que a gente chega no coxo, o animal selecionou toda a palha, toda a fibra longa ali da silagem, do feno, enfim, do volumoso, e ele não vai comer mais. Aquilo lá não é sobra, a gente não pode ler aquilo lá como sobra. Aquilo lá é resto, o animal não vai comer mais. Então, aquilo lá realmente tem que ser descartado. É importante a gente avaliar o histórico de consumo, né? Às vezes a gente está fazendo pequenos ajustes ali, mas os animais estão passando fome, a gente vai olhar o histórico de consumo, ele está consumindo 0,5 ainda no início da adaptação. Então, é sempre ter em mente, ter em mãos, né, os dados aí desse histórico de consumo. A dieta atual, qual que foi a dieta anterior, quando teve mudança de dieta, é um padrão interessante também da gente ter na hora de tomar essas decisões. Talvez os mais importantes aí aliado à leitura de coxa é o comportamento dos animais no primeiro trato. Os animais vão dizer se eles estão com fome, se eles estão saciados. Então, isso a gente vai observar bem no material mais para frente. Histórico de ocorrências no operacional. Às vezes a pessoa chega ali para fazer a leitura de coxo no outro dia e tem muito alimento, mas o que aconteceu? Ah, o trato era para passar às 6 horas da tarde, o último trato passou às 9, o vagão quebrou. Ah, a gente teve histórico de chuva, então perdeu muito alimento, os animais estão com fome. Então, todos esses detalhes têm que estar em mãos e em alcance dessa pessoa que está fazendo a leitura de coxo, para ela poder tomar uma boa decisão. Então, quando a gente fala de sobras, então, uma sobra como essa, que é uma sobra de volumoso, é totalmente diferente de uma sobra como essa, né? Uma sobra de finos. Essa sobra de finos tem aditivo, minerais, os ingredientes mais caros da dieta estão aqui, talvez os mais importantes, que é o aditivo, o mineral, a vitamina, o animal não consumiu. Essa aqui é a fibra, então se o animal não consumir a fibra, pode ter algum problema metabólico, algum distúrbio. Então, a gente tem que verificar por que que chega numa situação como essa no momento da leitura. Está sendo problema na qualidade de mistura, está com problema no vagão, na distribuição, enfim, levantar todos esses detalhes. Então, a gente sempre tem que diferenciar os tipos de sobras, né? Para a gente poder tomar essa decisão em cima. Então, por exemplo, uma leitura coxo zero, coxo lambido, leitura zero, seria um coxo como esse. Mas é sempre importante a gente diferenciar um coxo lambido às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã. Qual que vai ser o horário que o trato vai passar, o primeiro trato, né? Se o vagão vai passar logo em seguida, os animais acabaram de zerar, então é uma decisão de manter o coxo, por exemplo. A leitura um seria aquela leitura pouca sobra, então a gente geralmente mantém esse fornecido aí. Alguns acabam aumentando aí no período de adaptação, depende da fase do confinamento, mas o animal com 50, 60 dias de coxo, numa leitura como essa, está perfeitamente aceitável. Então, a sobra ideal aí, às vezes, é uma leitura 2, que sobrou um pouco mais, aquelas migalhas mesmo, ainda tem uma dieta aceitável que o animal ainda comeria, então, uma boa mistura, né? Não tem seleção de partículas finas nem longas. E aqui é justamente aquela relação de diferenciar a sobra de resto. Então, isso aqui basicamente não é sobra, né? Então, se a pessoa que vai fazer a leitura de coxo tiver pouca experiência, não tiver um sentimento, um feeling diferente ali no momento de fazer a leitura, ela pode erroneamente pegar isso daqui e falar: isso aqui é leitura 2, sobrou muito alimento, então eu vou diminuir o trato dos animais. Só que não, isso aqui não é leitura 2, né? Isso aqui foi resto de silagem que estava com a matéria seca alta, os animais selecionaram e, na verdade, eles estão com fome ainda. Se a gente tirar isso daqui, a gente vê que eles comeram todo o resto da dieta. Então, isso aqui é um ponto de atenção em saber fazer a leitura corretamente. Então, aí, uma leitura de 3 seria uma sobra média, já começou a sobrar em excesso. Uma sobra excessiva sobra 4. Então, quando a gente tem esse tipo de material aqui sobrando de um dia para o outro, essa camada espessa de alimento tende a correr uma fermentação desse alimento. Então, se a gente trabalha com uma silagem de capim, uma silagem de milho, uma silagem ou um ingrediente que tem uma alta umidade, a gente tem esse risco maior de ter essa deterioração do alimento. Então, a gente chega no outro dia, o alimento está quente, está com cheiro de amônia, então está pregando no coxo. Então, são situações que a gente perdeu o trato por erro de manejo, né? Então, em uma situação de leitura 5, trato não mexido, alguma coisa aconteceu no confinamento. Às vezes faltou água, quebrou o bebedor, enfim, o tratador não viu isso, continuou tratando e depois ele vai perceber que o erro estava ocorrendo.
O coxo limpo, então, você chegar numa situação como essa, primeiro trato, a gente vê todos os animais aí em pé, esperando o vagão passar. Uma situação como essa, e todos os animais correm para o coxo, né? Então, que os animais falam para a gente nesse momento, né? Eles estão passando fome, né? Então, todo mundo amontoado ali, todo mundo esperando a comida, o coxo limpo. Isso é ruim, porque a gente tem aqui um exemplo simplista do que ocorre com uma situação como essa. O animal vai ter picos de consumo, então a gente vai passar aquela quantidade ali do trato, ele vai comer de uma vez porque ele está morrendo de fome, vai cair o pH do rumen de forma drástica e vai entrar num caso de acidose lática. Então o animal vai ter um problema ruminal aí. No outro dia a gente vai observar esse tipo de situação no curral. Então, causa problema, né? Então, a gente vai causar problema para o animal em erro de fornecimento de dieta. Então, a gente deixou o coxo vazio em tempo que não era para ficar, depois passou uma quantidade, os animais comeram de uma vez, e isso virou uma bola de neve, um erro de sequência. Então, lembrando aí do score de fezes ideal no confinamento, né? Então, quando chega numa situação como a situação já está crítica. Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que trabalhar aí com score 2 e 3. E isso a pessoa que faz a leitura de coxo também tem que ter ciência, ela tem que estar observando também no momento que ela está fazendo a leitura. Então, para evitar esse tipo de erro, de se eu estou restringindo o consumo, se os animais estão com fome, se está sobrando demais, a gente sempre segue essa regra do comportamento dos animais no primeiro trato. Então, se chegou ali no primeiro trato, antes do primeiro trato, né, 25% dos bois estão na linha de coxo, cerca de 50% dos animais estão em pé ou levantando ainda, estão ruminando, estão bem tranquilo, 25% está deitado, está no fundo do curral. Esse é um comportamento adequado, é um comportamento que a gente vai chegar no primeiro horário do dia, que o curral vai estar desse jeito, ó. Então o curral vai estar tranquilo, não vai estar com fome, não vai estar demonstrando estar com apetite depravado. A questão do fornecimento controlado, né, os tratos, eles auxiliam muito também no manejo de coxo. Então, quando a gente fala de número de tratos, a gente sabe que com uma maior frequência a gente corre o risco de perder menos alimento no coxo, seja por chuva, seja por fermentação indesejada. A gente tem uma questão de consumo que varia com as condições climáticas, então, ao longo do dia, se a gente pegar um exemplo aí, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, a gente sabe que o animal vai comer muito pouco, das 10 da manhã até as 15 da tarde. Então, isso a gente toma uma decisão de não passar o trato de forma igual ao longo do dia para os animais. A gente sabe que geralmente a maior parte do consumo é no período da manhã, no começo da manhã, quando está fresco ainda. Então, geralmente, o segundo e o terceiro trato é menos que 20% ainda. E a maior parte do consumo deles é a partir das 4 horas da tarde, quando o sol começa a dar uma caída, a temperatura fica mais amena. Os animais consomem mais nesse período e no período da noite. Então, levar em conta isso daqui também, o comportamento e questão climática é muito importante para a gente não ter perda de alimento no coxo por fermentação indesejada. Lembrando que esse pH ruminal ele é muito sensível à flutuação de consumo, então a gente tem que manter essa consistência de alimento para o animal. Se eu passo o trato às 6 horas, às 10 horas, às 2 e às 17 horas, eu tenho que manter esse padrão seguidamente durante 7 dias na semana, feriado, domingo, sábado, ao longo de todo o período de confinamento. Eu não posso ficar alterando sistematicamente esses horários, porque isso eu posso causar uma depressão, uma flutuação nesse pH ruminal aí, e causar algum problema digestivo e perca de desempenho também dos animais. Então, para o sucesso do confinamento, a gente falei que a dieta ela é 80%, o sucesso da dieta é 80% manejo, 20% do computador que gerou essa dieta, né, do nutricionista, mas a palavra boa que define é consistência. Então, o confinamento tem que ter consistência, consistência de horário de trato, consistência de dieta, consistência de manejo, de leitura de coxo, sempre tem que repetir o mesmo padrão. Bom, e as consequências de uma má leitura, né? A gente pode minimizar o consumo potencial dos animais, então isso vai reduzir o desempenho deles, vai reduzir o ganho de peso. A gente pode causar uma perda econômica aí de estar distribuindo mais comida que realmente os animais vão comer e depois ter que jogar fora todo aquele alimento. GMD, né, o ganho médio diário e conversão alimentar não são maximizados.
Eu posso causar distúrbios digestivos nos animais, como uma má leitura de coxo, posso causar timpanismo, o animal vai comer em excesso, vai empanzinar, posso causar uma acidose, seja uma acidose subclínica ou clínica, um abscesso hepático ao longo do tempo, laminites, então tudo isso está relacionado a uma boa ou má leitura de coxo. Então, se eu fizer uma má leitura de coxo, eu vou colher maus frutos no confinamento. E acho que talvez também seria um principal, né, falar de desperdício, né, quanto custa o desperdício de toda essa comida? Um confinamento de 1.000 cabeças, se a gente pegar em um período de 90 dias de coxo, um preço médio diário hoje, a gente está falando de R$18,50. Vamos falar que a gente vai desperdiçar 5% do nosso trato por dia. Então, passou em excesso, choveu, passou em excesso, fermentou e teve que jogar fora no outro dia. Às vezes a qualidade do trato ali, o tratador está jogando para fora do coxo, o coxo mesmo também não está em boas condições. Então, vamos falar que a gente tem um desperdício de 5%. A gente está falando do custo adicional aí por animal no período de 90 dias de R$ 83,25. Então, um custo adicional total do confinamento, a gente está jogando fora aí quase R$ 84.000 em um confinamento de 1.000 cabeças. Então, isso aqui pode ser o sucesso ou o fracasso do confinamento, né? A gente sabe que uma margem de confinamento, hoje em dia, ela é apertada, ela é curta, a gente falando de 10%, 12%, às vezes até menos que isso. Então, a gente perder uma quantidade considerável dessa por uma má manejo de coxo, uma má leitura de coxo, né? É muito problemática. Bom, terminando aí, então, as sugestões que a gente deixa para o manejo de coxo, adaptado aqui do autor Anderson Connor. Então, mantenha sempre o espaço de coxo adequado, uma combinação da dieta ofertada, da dieta consumida. Então, essas dietas sempre têm que ser iguais, né? A dieta que sai do computador, que vai para o vagão e que vai para o coxo. Aumentar a oferta gradualmente para evitar que a gente atropele a fase de evolução de consumo dos animais. Não aumentar a oferta em dias consecutivos. Então, se a gente tem sobra zero, muitos autores, muitos nutricionistas recomendam segura pelo segundo zero consecutivo, terceiro zero consecutivo. E a partir do terceiro zero consecutivo, eu vou fazer o ajuste de aumento desse fornecido. Por quê? Porque os próprios animais têm uma variação de consumo diária entre eles, dentro do curral, pelo curral. Então, é normal, às vezes, sobrar hoje e eu não aumentar e amanhã zerar. Então, tem essas variações que a gente tem que levar em mente. Não aumentar a oferta e alterar a forma da dieta no mesmo dia, né? Então, vamos mudar da adaptação, vou para a dieta de terminação e no mesmo dia eu faço um aumento de fornecimento. Então, isso é um erro grave. Manter os registros dos dados atualizados, é importante a gente sempre estar medindo para poder gerenciar. Combinar o tipo de dieta com o período e tipo de animal. Incluir todo alimento volumoso no coxo, isso é importante. Então, ficar atento na composição e teor de matéria seca dos ingredientes também. Processar os alimentos sempre da mesma forma, diariamente. Tamanho de partícula ideal. Misturar completamente os alimentos, evitar, às vezes, sobremistura, né? Que a gente começa a segregar alguns alimentos. A ordem correta dos carregamentos, né? Qual que é a ordem correta que o vagão pede para carregar, se é volumoso primeiro, se é concentrado primeiro. Espalhar o trato por toda a extensão. Isso é um erro muito comum em confinamento, que a gente chega, por exemplo, tem um coxo de 50 metros. O tratador começou tratando pouco, 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 ele vai acelerando, ele vai ver que a distância e a velocidade que ele calculou ele não vai ser o suficiente para jogar a comida, e ele começa a fazer aquele acúmulo de comida no final do curral, da baia. Então, no final do curral tem comida que está quase passando a altura do coxo, e lá na frente a gente vê no começo, né, que praticamente não tem nada. Então, evitar essas formações de cabeceira e fundo que a gente fala de coxo é muito importante, porque geralmente o animal, ele começa a se adaptar, ele sempre vai no mesmo local do coxo. Então, pode ser um animal mais quieto, que ele vai chegar ali e não vai ter comida no coxo, naquele local que ele gosta de ir, que não tem um dominante por perto, e ele não vai ter o alimento para ele poder consumir. E sem contar o perigo de ter desperdício de fermentação daquela camada em excesso que ficou no final. Então, limpar os coxos sempre quando necessário, nunca jogar comida boa, alimento bom em cima de alimento estragado, fornecer os tratos sempre no mesmo horário, considerar os efeitos de clima, manter bebedouros limpos, provendo de água em quantidade com qualidade suficientes. Bom, é isso, pessoal. Obrigado.